Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa nossa conversa de domingo especial, a última conversa de domingo da série especial sobre o trabalho missionário. Nós começamos ali no primeiro domingo de janeiro e percorremos os 3 primeiros meses, finalizando hoje nesse esforço adicional para apoiar a iniciativa da Presidência da Área Brasil para convidar mais jovens brasileiros a servirem missão. Então, esse é o primeiro convite que fica hoje, para que você, jovem, rapaz, que pelo dever do sacerdócio deve servir uma missão de tempo integral, procure o seu bispo e converse a respeito. E a moça, se tiver o desejo de servir uma missão, que faça o mesmo. Bem, hoje eu quero convidar vocês a acompanharem aqui as mensagens missionárias dos profetas, desde o início da restauração do presidente Joseph Smith Jr. até o presidente Russell M. Nelson, o atual presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós já tivemos 17 profetas, 17 presidentes da igreja nesse período. E hoje vamos ouvir esses presidentes da igreja, os 17, deixarem mensagens missionárias, sobre o trabalho missionário. E essas mensagens nós compartilhamos nos últimos 3 meses em nosso Instagram. E gostaríamos agora de compartilhar aqui, para que todos possam acompanhá-las também aqui no YouTube. Vocês entenderam? Eu falei, vocês vão ouvir os profetas, é claro. Nós não temos uma gravação deles, da maioria deles falando isso, falando essas mensagens. Mas com recurso de inteligência artificial, nós estamos aqui apresentando a fala dessas mensagens e vocês vão entender, vocês vão ver agora como é que vai funcionar e vai ficar muito bonito. E ficou muito bonito, vocês vão poder acompanhar agora. Ao final, o 17º presidente da igreja, que é o presidente Russell M. Nelson, nós estamos trazendo a íntegra da mensagem dele, de uma das mensagens dele que serviram como base para essas mensagens, para essas citações que nós publicamos em nosso Instagram. A outra mensagem, foram 2 que nós utilizamos para o presidente Nelson, nós já apresentamos na íntegra no domingo passado, aqui na conversa de domingo especial musical. Bem, que vocês possam acompanhar agora e aproveitar muito bem essas palavras dos profetas de Deus. Acompanhem. Depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Um homem cheio de amor de Deus não fica contente em abençoar apenas sua família, mas estende a mão para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Esse tem sido seu sentimento, que os fez abandonar os prazeres do lar, para que pudessem abençoar outros, que são candidatos à imortalidade, mas desconhecem a verdade. Quando forem enviados ao mundo para pregar, digam as coisas que foram enviados para dizer, preguem e clamem, arrependam-se, porque o reino do céu está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Vocês não foram enviados para ser ensinados, mas para ensinar. Que toda palavra seja temperada com graça. Sejam vigilantes, sejam sérios. É um dia de advertência, e não de muitas palavras. Hajam com honestidade perante Deus e os homens. Não se desanimem devido à grandeza da obra. Aquele que dispersou Israel prometeu coligá-la. Portanto, se vocês forem um instrumento dessa obra grandiosa, ele os investirá com poder, sabedoria, vigor e inteligência e todas as qualificações necessárias. Quando os homens desfrutam do espírito de sua missão e compreendem seu chamado e posição diante do Senhor e das pessoas, vivem os momentos mais felizes de sua vida. As viagens, o trabalho dos élderes que estão prestes a sair em missão irão colocá-los em situações que farão com que busquem o Senhor. Eles precisam viver sua religião,
partir com coração puro e mãos limpas, então pregar o Evangelho pelo poder de Deus enviado dos céus. Se saírem em missão para pregar o Evangelho com leviandade e frivolidade no coração, procurando uma coisa e outra, e para aprender o que existe no mundo, e não tiverem a mente concentrada, eu digo concentrada, no sacrifício de Cristo na cruz, irão e retornarão em vão. Concentrem a mente na missão e trabalhem diligentemente para trazer almas a Cristo. Entreguem seus entes queridos ao Senhor Deus de Israel e deixe-nos em casa. Quando estiverem na Inglaterra ou em qualquer outra nação, não importa onde seja, ao orarem por seus familiares, orem por eles. E não os tragam para perto de vocês como se estivesse na mala de viagem. Frequentemente chamamos os irmãos para sair em missão e pregar o Evangelho, e eles partem e trabalham tão fielmente como podem, fervorosos em espírito, em oração, impondo as mãos, pregando e ensinando as pessoas a serem salvas. Dentro de alguns anos voltam para casa e dizem: religião, chegue para o lado. Agora vou trabalhar para conseguir algo para mim e minha família. Isso é o cúmulo da insensatez. Preparem-se diligentemente para cumprir sua missão. Não façam caso do mundo. Não façam caso do dinheiro. Apeguem-se a Deus. Vivam de acordo com sua religião. Magnifiquem o chamado que receberam, humilhem-se diante do Senhor. Invoquem-no em segredo e ele lhes abrirá o caminho. Esses rapazes são iguais a todos nós. Receberam o Espírito da vida, luz e inteligência, o dom do Espírito Santo, e são mensageiros do grande Jeová, escolhidos, designados e ordenados por ele para ir e proclamar a sua vontade aos povos da terra. Não saem em seu próprio nome, nem com a sua própria força. Saem no nome e com a força do Deus de Israel. Não importa o que sintam, os missionários saem como anjos de misericórdia, levando as sementes valiosas do Evangelho, e serão um instrumento utilizado para fazer com que muitos passem da escuridão à luz, do erro e da superstição à vida, luz, verdade e inteligência, no final, a exaltação no reino celestial de nosso Deus. Há muitos homens capazes que, se tivessem um pouco mais de fé em Deus e percebessem as calamidades que se abaterão sobre a terra e as responsabilidades do sacerdócio que Deus lhes concedeu, enfrentariam todos os obstáculos prontamente e diriam: eis-me aqui, envie-me. Quero ajudar a família humana. Se Jesus veio buscar e salvar os que se perderam, que eu faça o mesmo. Digo, porém, a quem se estiver preparando para servir como missionário, que estude a Bíblia, o livro de Mórmon, o livro de doutrina e convênios e todas as outras escrituras, para familiarizar-se com os princípios da nossa fé. Por mais insignificante que este povo pareça aos olhos do mundo, o Deus do céu considera-nos responsáveis por pregar este Evangelho a todas as nações da terra. Temos de fazer isso ou seremos condenados. Não podemos esquivar-nos. Por quê? Porque, como disse Paulo, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Quando eu morrer e for sepultado, não quero que ninguém se levante para dizer que negligenciei meu dever de tentar levar a salvação o mais longe possível. Sempre me rejubilei na pregação do Evangelho. Jamais ataquei a religião de ninguém, por onde quer que passem. Estejam dispostos a deixar cada homem apreciar sua própria religião. É o direito de cada um. Se ele não aceitar seu testemunho do Evangelho de Cristo, é problema dele, não seu.
Não passem seu tempo atacando outras igrejas e religiões. Não temos tempo para isso. Nunca é certo fazer isso. O grande segredo de nosso sucesso no tocante à conversão de almas é o fato de pregarmos, em toda a simplicidade e clareza, o mesmo Evangelho que Jesus ensinou e o fato de o Espírito Santo tocar aqueles que o recebem, enchendo seu coração de alegria e felicidade indescritíveis, unindo-os. A menos que tenham o Espírito Santo com vocês quando saírem para pregar o Evangelho, não poderão realizar seu dever. Mas com o Espírito, estão seguros, por onde quer que passem, e suas palavras tocarão o coração dos honestos e mansos da terra. Mesmo agora sinto alegria ao pensar nos dias de meu trabalho missionário. Os sentimentos produzidos por aquelas experiências peculiares tornaram-se parte integral de meu ser. Enviamos nossos élderes para pregar o Evangelho. Quem os envia? É o Deus de Israel quem os envia. Esta é sua obra. Orem, irmãos, e não se esquivem de jejuar. Não sejam por demais brincalhões, e tenham cuidado para não ofender o Espírito. Na minha missão, percebi que depois de 1 ou 2 semanas consegui parar de pensar em minha casa e o Espírito do Senhor me animou. Quando o profeta Joseph Smith enviou os primeiros élderes ao estrangeiro, anteviu como seriam recebidos e disse-lhes que relativamente poucas pessoas os receberiam como servos de Deus, que as massas os rejeitariam e não dariam valor à sua mensagem. Essa é a sina dos servos de Deus desde o início dos tempos. Esse amor às pessoas da terra, a pessoas relativamente estranhas para eles, que brota no coração dos missionários de nossa igreja, e o amor dessas pessoas aos élderes que levam a elas a mensagem do Evangelho, já é, em si, testemunho suficiente para convencer os honestos de coração da origem divina dessa mensagem e de que Deus está conosco. O trabalho no campo missionário amplia o campo de visão, revitaliza as energias, aumenta a capacidade de realizar boas obras em todos os sentidos e faz com que a pessoa se torne um cidadão mais forte e mais útil, bem como um membro da igreja mais devotado. Os missionários são enviados para pregar e ensinar os primeiros princípios do Evangelho, ensinar sobre Jesus Cristo e sua crucificação e praticamente nada mais que se refira à doutrina teológica. Eles não foram comissionados para expor seus próprios pontos de vista ou complicadas questões teológicas. Cada élder depende muito da orientação do Espírito em seu chamado, com o qual deve estar imbuído. Se deixar de cultivar esse espírito, que é o espírito de energia e dedicação, logo se tornará desanimado, indolente e infeliz. O missionário deve ter dentro de si o testemunho do Espírito de Deus, o testemunho do Espírito Santo. Os homens não são convertidos pela eloquência ou pela oratória. Eles se convertem quando sentem que vocês têm a verdade e o Espírito de Deus. Os missionários que retornaram do campo são necessários onde quer que se precise de corações valorosos, mentes fortes e mãos dispostas a trabalhar. O Evangelho não se caracteriza pela virtude negativa, a simples ausência do mal, mas significa uma energia agressiva bem orientada para a virtude positiva, ou seja, para o trabalho. Em todas as partes do mundo há grande necessidade de mais missionários. Os santos dos últimos dias devem organizar sua vida e suas finanças de modo a estarem prontos e dispostos. Nosso sistema missionário não tem outro propósito senão abençoar e beneficiar as pessoas.
Não entramos em contendas com as igrejas e religiões de nossa época. Nosso objetivo é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A melhor maneira do mundo de mostrar nosso amor por nosso próximo é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Salvar almas, incluindo a nossa própria alma, é o trabalho mais grandioso de todos, o de maior valor e importância, e o que nos trará as bênçãos de nosso Pai e a boa vontade de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Esses rapazes e moças que saem para pregar o Evangelho vivem o Evangelho. Eles de fato estão cumprindo o mandamento deixado pelo Salvador de amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, poder, mente e força, e o segundo grande mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Em nenhuma parte da obra de Deus na Terra na época atual existe um grupo de pessoas tão felizes, satisfeitas e pacíficas do que as envolvidas no trabalho missionário. Seremos mais abençoados ao proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo e trabalharmos pela salvação da alma dos homens do que se meramente tivermos um conhecimento da veracidade de nossa religião, e então ficarmos em casa para tratar das questões corriqueiras da vida e acumular as riquezas deste mundo, que são consumidas com o uso. Ao partir, os missionários devem ter sido instruídos a ponto de serem inflexíveis às tentações do adversário, pois devem ser os mais puros, virtuosos e justos se puderem ser na vida, e assim a influência de sua própria presença será sentida por aqueles com quem entrarem em contato. Não deixem que seus filhos cresçam sem ensinar-lhes os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Não esperem até enviá-los para o campo missionário para que aprendam o que o Evangelho significa. Não basta apenas que o rapaz manifeste a vontade de sair pelo mundo e pregar o Evangelho. É necessário que ele se qualifique para o trabalho, examine as Escrituras e aprenda o que o Senhor quer que ele saiba. Penso em nossos representantes no campo missionário, espalhados por diversas partes deste país em algumas terras estrangeiras. Orem por eles, irmãos e irmãs. Eles precisam da ajuda do Senhor e necessitam de nossa fé e nossas orações. Há nesta igreja milhares de homens e mulheres capazes de ensinar o Evangelho e que podem tornar-se mais capazes cumprindo seu dever no campo missionário. Eles serão abençoados com os meios, o suficiente para levá-los a desempenhar o trabalho que o Senhor deseja que realizemos. Com o mesmo comissionamento direto do Senhor ressurreto, que com o Pai apareceu em pessoa no início do século XIX, a proclamação do Evangelho está sendo realizada por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a toda a nação, tribo, língua e povo no ritmo mais acelerado que permitem nossos meios pessoal. Servir no campo missionário é uma bênção para qualquer um. Essa bênção é reconhecida como tal por milhares de pais em toda a igreja que apreciam o valor desse trabalho para seus filhos e filhas, pois desperta neles a consciência do valor do lar e do Evangelho. Quem esses missionários representam? Primeiro, representam seus pais, levando a responsabilidade de manter intacto seu bom nome. Segundo, representam a igreja, especificamente a ala em que residem. E terceiro, representam o Senhor Jesus Cristo, de quem são servos autorizados. Que responsabilidade! É levar bons homens e mulheres em todo o mundo a conhecer a Deus e saber qual é sua missão na terra. Pais e mães, companheiros na obra, vocês têm plena consciência do que significa assumir a responsabilidade de levar a mensagem de paz e boa vontade a todos os homens. Cada membro é um missionário. Cada um tem a responsabilidade de colocar alguém, a mãe, o pai,
um vizinho, um colega de trabalho, um conhecido em contato com os mensageiros do Evangelho. Precisamos de missionários. O campo é vasto, grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Além disso, o campo está branco e pronto para a ceifa. Os missionários, em sua maioria rapazes, se preparam nas coisas do mundo. Seguem avante com essa mensagem de salvação e confundem os grandes e poderosos, porque eles têm a verdade. Eles proclamam este evangelho. Os honestos e sinceros ouvem-no, arrependem-se de seus pecados e filiam-se à igreja. Também temos moças engajadas nessa obra e podemos ter muitas mais, apesar de não terem a mesma responsabilidade dos rapazes, e de nosso maior desejo com referência a ela ser o de que se casem devidamente no templo do Senhor. Convidamos os membros da igreja a ajudar financeiramente a causa missionária e a contribuir liberalmente de seus recursos para a propagação do Evangelho. Desde o início, o Senhor enviou élderes ao mundo e ordenou-lhes que pregassem ao povo, dizendo: arrependei-vos e vinde a Sião. Crede meu Evangelho e tereis paz. Testemunhamos na obra missionária o espetáculo maravilhoso de rapazes e moças que vão a todos os confins da terra, por meio de seu serviço altruísta, servem de testemunhas em todos os momentos e lugares da divina responsabilidade que a Igreja tem de pregar o Evangelho. A menos que o missionário se entregue diligentemente à oração, jamais terá o Espírito pelo qual pode pregar o Evangelho. Quando temos o Espírito e ouvimos a voz do discernimento e por ela nos deixamos guiar e inspirar, algo a que todos os que foram chamados a seu serviço têm o direito de desfrutar, podemos alcançar conhecimento, ser orientados e ver nossas palavras serem acompanhadas do poder do Espírito Santo, sem o qual ninguém pode ensinar com eficácia o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém pode ensinar o Evangelho se não o praticar. A primeira providência para nos qualificarmos para ser missionários é obedecer aos princípios que pregamos. A meu ver, a definição de graça está implícita na seção 4 de Doutrina e Convênios, quando o Senhor prometeu àqueles que trabalhassem vigorosamente na obra missionária: eis que aquele que lança a sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. É uma aventura espiritual realizar a obra missionária, dar referências, acompanhar os missionários quando dão as palestras. É entusiasmante e gratificante. As horas despendidas, o esforço, as caminhadas, tudo vale a pena quando ainda que uma única alma se arrependa, exerça fé e tenha o desejo de batizar-se. A verdadeira meta a ser alcançada no proselitismo eficaz é que os membros encontrem os pesquisadores, que os missionários de tempo integral os ensinem. Quando são os membros que acham os pesquisadores, eles têm interesse pessoal de integrá-los. Há menos pesquisadores que desistem de batizar-se e os que se batizam tendem a permanecer ativos. Precisamos que os rapazes da igreja em idade de missão se apresentem para o trabalho em números ainda maiores do que os atuais, a fim de assumirem a responsabilidade, privilégio e bênção que lhes cabe por direito como servos do Senhor na causa missionária. Como todos nós seríamos fortalecidos se todos os rapazes se prontificassem para a obra do Senhor. Quando peço mais missionários, não estou pedindo missionários sem testemunho ou indignos. Estou pedindo que comecemos mais cedo a treinar melhor nossos missionários em todos os ramos e alas do mundo. Enviem seus filhos para a missão. Desde o momento em que nascerem,
Comecem a ensiná-los. Eles ouvirão suas orações à noite e de manhã. Ouvirão vocês orarem ao Senhor para que abra as portas de todas as nações. Ouvirão acerca da obra missionária. Ouvirão vocês orarem pelo seu bispo, presidente de missão e todos os outros que servirem, e isso gradualmente se tornará parte deles. Como desenvolver nos meninos um grande desejo de servir? Vocês não devem esperar para ajudá-los a tomar a decisão de servir missão. Ajude-os a decidir isso quando tiverem 9, 10 ou 11 anos. O lar é o local de semeadura para a preparação dos rapazes. E todos os rapazes devem ser preparados em casa para servir. Doamos de boa vontade nosso tempo e os recursos com os quais Ele nos venha a abençoar para o estabelecimento de seu reino sobre a terra. Sabemos que esse é nosso dever prioritário e nossa grande oportunidade. Essa atitude é característica do trabalho missionário da Igreja de Jesus Cristo de todas as épocas. O Senhor quer que todos os rapazes sirvam missão de tempo integral. Não há nada mais importante para um rapaz fazer. A faculdade pode esperar. Bolsas de estudo podem ser adiadas. Metas profissionais podem ser postergadas. Sim, mesmo o casamento no templo deve esperar até que o rapaz tenha servido honrosamente uma missão de tempo integral para o Senhor. As moças podem também ter a oportunidade de servir uma missão de tempo integral. Sou grato por minha companheira eterna ter servido missão no Havaí antes de nos casarmos no templo de Salt Lake e alegro-me por 3 netas terem servido missão de tempo integral. Alguns dos melhores no nosso grupo de missionários são moças. Um dos maiores segredos do trabalho missionário é o trabalho. Se o missionário trabalhar, ele terá o Espírito. Se tiver o Espírito, ensinará pelo Espírito. E se ensinar pelo Espírito, tocará o coração das pessoas e será feliz. Trabalho, trabalho, trabalho. Não há substituto satisfatório para o trabalho, especialmente na obra missionária. Estamos engajados na tarefa de salvar almas, de convidar as pessoas a virem a Cristo, de trazê-las às águas do batismo a fim de que continuem a progredir ao longo do caminho que leva à vida eterna. Um grande indicador de conversão pessoal é o desejo de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. O serviço missionário é uma maneira importante de tomar sobre nós o seu nome. O Salvador disse que, se desejarmos, de todo o coração, tomar sobre nós o seu nome, somos chamados para ir a todo o mundo e pregar seu Evangelho a toda criatura. Somos pessoas privilegiadas por termos nascido nestes últimos dias, ao contrário dos que nasceram nas dispensações anteriores, e podermos ajudar a levar o Evangelho a toda a terra. Não há maior chamado nesta vida. Os profetas desta última dispensação ensinaram que todo jovem digno e capaz deve cumprir missão de tempo integral, o que saliento hoje como algo muito necessário. Pedimos aos pais que comecem a instruir seus filhos desde cedo para o trabalho missionário, onde a oração familiar, onde há reuniões de noite familiar, onde a leitura de escrituras, onde pai e mãe são ativos na igreja e falam com entusiasmo da igreja e do Evangelho. As crianças criadas nesses lares desenvolvem de maneira natural o desejo de pregar o Evangelho aos outros. A obra missionária é essencialmente uma responsabilidade do sacerdócio. Como tal, nossos rapazes devem carregar o fardo mais pesado. Essa é sua responsabilidade e obrigação. Meus queridos rapazes, espero que todos vocês estejam almejando o serviço missionário.
Não posso prometer que será divertido. Não posso prometer facilidade e conforto. Não posso prometer que estarão livres de momentos de desânimo, temor ou mesmo angústia. Mas posso prometer que crescerão como nunca o fizeram em um período de tempo similar durante toda a sua vida. Precisamos de algumas moças para servir missão. Elas fazem um trabalho incrível. Elas podem entrar em casas em que os elders não entrariam. E, no entanto, as moças não devem achar que têm um dever comparável ao dos rapazes. Digo novamente às irmãs, vocês serão altamente respeitadas, serão consideradas cumpridoras de seus deveres, seus esforços serão aceitáveis ao Senhor e à Igreja, quer sirvam como missionárias ou não. O trabalho missionário é uma característica identificadora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sempre foi e sempre será. Que não haja dúvidas quanto a isso. A obra missionária é uma oportunidade única em nossa vida. As bênçãos da eternidade nos aguardam. Temos o privilégio de não ser apenas espectadores, mas participantes. Todo rapaz digno e capaz deve se preparar para servir uma missão. Esse serviço é um dever do sacerdócio, uma obrigação que o Senhor espera de nós, que tanto recebemos dele. Rapazes, eu os admoesto a se prepararem para servir como missionários. Mantenham-se limpos, puros e dignos de representar o Senhor. Mantenham sua saúde e suas forças. Estudem as Escrituras. Moças, embora não tenham a mesma responsabilidade de servir como missionárias de tempo integral, como os rapazes do sacerdócio têm, vocês também fazem uma valiosa contribuição como missionárias, e ficamos felizes quando decidem servir. O trabalho missionário é árduo. Exige a energia de uma pessoa, o máximo de sua capacidade, seu maior esforço, com frequência, a segunda milha. Nenhum outro trabalho exige mais horas ou maior devoção, nem tanto sacrifício ou oração fervorosa. My beloved brothers, sisters and friends. Meus amados irmãos, irmãs e amigos, expressamos nosso amor e nossas saudações a cada um de vocês. Estamos empolgados com o anúncio feito pelo presidente Thomas S. Monson esta manhã, que ajusta a idade mínima do serviço missionário para 18 anos para os rapazes e 19 anos para as moças. Com essa opção, mais de nossos jovens podem usufruir das bênçãos de uma missão. O presidente Monson declarou há 2 anos e reafirmou de modo enfático esta manhã que todo rapaz digno e capaz deve preparar-se para servir em uma missão. O serviço missionário é um dever do sacerdócio, uma obrigação que o Senhor espera de nós, que tanto recebemos dele. Novamente, ele explicou que para as jovens sisteres a missão é uma opção que nos deixa muito felizes, mas não é uma responsabilidade. E, novamente, ele convidou muitos mais casais maduros para servir. A preparação para a missão é importante. Uma missão é um ato voluntário de serviço a Deus e à humanidade. Os missionários sustentam esse privilégio com suas economias pessoais. Os pais, a família, os amigos e os doadores do Fundo Missionário Geral também podem ajudar. Todos os missionários, jovens e idosos, servem com a única esperança de tornar melhor a vida de outras pessoas. A decisão de servir uma missão molda o destino espiritual do missionário, de seu cônjuge e de sua posteridade por várias gerações futuras. O desejo de servir é um resultado natural da conversão, da dignidade e da preparação.
Neste imenso público mundial, muitos de vocês não são filiados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e conhecem bem pouco sobre nós e sobre nossos missionários. Vocês estão sintonizados porque querem conhecer mais a respeito dos Mórmons e sobre o que os nossos missionários ensinam. Ao aprenderem mais a nosso respeito, descobrirão que compartilhamos muitos dos seus mesmos valores. Incentivamos vocês a manter tudo o que tem de bom e verdadeiro e a ver se podemos acrescentar algo mais. Neste mundo repleto de desafios, precisamos de ajuda de tempos em tempos. A religião, a verdade eterna e nossos missionários são uma parte vital dessa ajuda. Nossos jovens missionários deixam de lado seus estudos, emprego, namoro e tudo mais que os jovens adultos geralmente estariam fazendo nessa fase da vida. Por 18 a 24 meses, eles deixam tudo de lado, por causa de seu profundo desejo de servir ao Senhor. E alguns de nossos missionários servem quando são mais idosos. Sei que a família deles é abençoada. Em nossa própria família, há 8 que servem atualmente como missionários de tempo integral. 3 filhas e seus respectivos maridos, uma neta e um neto. Alguns de vocês podem se perguntar o que significa o nome Mormon. É um apelido nosso. Não é nosso nome real, embora sejamos amplamente conhecidos como Mormons. O termo deriva de um livro de escrituras sagradas conhecido como o Livro de Mormon. O verdadeiro nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela é a igreja original de Jesus Cristo restabelecida. Quando viveu na terra, ele organizou sua igreja, chamou apóstolos, 70 e outros líderes, a quem concedeu a autoridade do sacerdócio para agir em seu nome. Depois que Cristo e seus apóstolos morreram, os homens mudaram as ordenanças e a doutrina. A igreja original e o sacerdócio foram perdidos. Depois da Idade das Trevas e sob a direção do Pai Celestial, Jesus Cristo trouxe sua igreja de volta. Agora, ela está viva de novo, restaurada e funcionando sob sua divina direção. Seguimos o Senhor Jesus Cristo e ensinamos a respeito dele. Sabemos que depois de seu glorioso triunfo sobre a morte, o Senhor ressuscitado apareceu a seus discípulos em inúmeras ocasiões. Ele fez refeições com eles, andou com eles. Antes de sua ascensão final, ele lhes deu um encargo, dizendo: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos obedeceram a essa instrução. Também chamaram outros para ajudá-los a cumprir os mandamentos do Senhor. Hoje, sob a direção de apóstolos e profetas modernos, esse mesmo encargo foi dado aos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses missionários servem em mais de 150 nações. Como representantes do Senhor Jesus Cristo, eles se esforçam para cumprir esse mandamento divino, renovado em nossos dias pelo próprio Senhor, de levar a plenitude do Evangelho a outros países e abençoar a vida das pessoas do mundo inteiro. Os missionários que estão no final da adolescência ou com um pouco mais de 20 anos são muito jovens na visão do mundo, mas são abençoados com dons como o poder do Santo Espírito, o amor de Deus e testemunhos da verdade, que os tornam poderosos embaixadores do Senhor. Eles compartilham as boas novas do Evangelho que lhe proporcionarão alegria verdadeira e felicidade eterna a todos os que derem ouvidos à sua mensagem. E em muitas ocasiões fazem isso num país e num idioma que eles são desconhecidos. Os missionários se esforçam para seguir Jesus Cristo tanto por palavras quanto por ações. Pregam o Evangelho de Jesus Cristo e sua expiação.
ensinam a respeito da restauração literal da Igreja Antiga de Cristo por intermédio do primeiro profeta do Senhor nestes últimos dias, Joseph Smith. Pode ser que vocês tenham encontrado anteriormente nossos missionários ou até os ignorado. Minha esperança é que não os temam, mas que aprendam com eles. Os missionários podem ser um recurso enviado pelo céu para vocês. Isso aconteceu com Jerry, um senhor protestante com um pouco mais de 60 anos que mora em Mesa, Arizona. O pai de Jerry era ministro batista e sua mãe era ministra metodista. Um dia, Priscila, uma amiga querida de Jerry, compartilhou com ele a dor que sentia por causa da morte do filho dela ao nascer e por um sofrido divórcio que ocorrera logo depois. Passando muitas dificuldades como mãe descasada, Priscila tinha 4 filhos, 3 filhas e um filho. Ao abrir o coração para Jerry, ela confessou que pensava em tirar a própria vida. Com toda a força e todo o amor que pôde reunir, Jerry tentou ajudá-la a compreender que sua vida era valiosa. Ele a convidou a frequentar sua igreja, mas Priscila explicou que havia desistido de Deus. Jerry não sabia o que fazer. Mais tarde, enquanto regava as árvores de seu jardim, aquele homem de fé orou pedindo orientação a Deus. Ao orar, ouviu uma voz em sua mente dizendo: "Pare os rapazes de bicicleta." Jerry, um pouco confuso, perguntou a si mesmo o que aquilo queria dizer. Ao refletir sobre aquele sentimento, olhou para a rua e viu 2 rapazes de camisa branca e gravata andando de bicicleta e se aproximando de sua casa. Atônito com aquela coincidência, ficou olhando os rapazes passarem por ele. Então, dando-se conta de que a situação exigia ação, ele gritou: "Ei, vocês, parem, por favor, preciso conversar com vocês." Surpresos, porém animados, os rapazes pararam. Ao se aproximarem, Jerry notou que eles tinham um crachá que os identificava como missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jerry olhou para eles e disse: "Isso pode soar um pouco estranho, mas eu estava orando e foi-me dito: pare os rapazes de bicicleta. Olhei para a rua e lá estavam vocês. Podem me ajudar?" Os missionários sorriram e disseram: "Sim, é claro que podemos." Jerry explicou a preocupante situação de Priscila. Pouco depois, os missionários estavam reunidos com Priscila, os filhos dela e Jerry. Conversaram sobre o propósito da vida e sobre o plano eterno de Deus para eles. Jerry, Priscila e os filhos dela cresceram na fé por meio de oração sincera, seu estudo do livro de Mórmon e a carinhosa integração dos membros da igreja. A forte fé que Jerry já tinha em Jesus Cristo se fortaleceu ainda mais. As dúvidas e as ideias de suicídio de Priscila se transformaram em esperança e felicidade. Eles foram batizados e se tornaram membros da Igreja Restaurada de Cristo. Sim, os missionários podem ajudar de muitas maneiras. Por exemplo, alguns de vocês talvez queiram conhecer mais sobre seus antepassados. Podem ser que saibam o nome de seus pais e de seus 4 avós. Mas e quanto a seus 8 bisavós? Sabem o nome deles? Gostariam de conhecer mais a respeito deles? Perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Eles têm pronto acesso aos vastos registros de história da família da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Alguns de vocês são membros, mas não participam atualmente. Amam o Senhor e pensam frequentemente em voltar ao rebanho dele, mas não sabem como começar. Sugiro que perguntem aos missionários.
Eles podem ajudá-los. Também podem ajudá-los ensinando seus entes queridos. Nós e os missionários amamos vocês e desejamos levá-la a alegria e a luz do Evangelho de volta para a sua vida. Alguns de vocês podem querer saber como vencer um vício, ou como viver mais e desfrutar de melhor saúde. Perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Vários estudos independentes mostraram que, como grupo, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são muito saudáveis. Seu índice de mortalidade está entre os mais baixos e sua longevidade é maior do que a de qualquer outro grupo estudado por um longo período de tempo. Alguns de vocês podem sentir que a vida é atarefada e frenética, mas no fundo do coração sentem um vazio incômodo, sem direção nem propósito. Perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Eles podem ajudá-los a aprender mais sobre o verdadeiro propósito da vida. Por que estão aqui na Terra e para onde irão depois da morte? Vocês podem aprender como o Evangelho restaurado de Jesus Cristo vai abençoar mais a sua vida do que qualquer coisa que possam imaginar atualmente. Se tiverem preocupações com sua família, perguntem aos missionários, eles podem ajudá-los. O fortalecimento do casamento e da família é de extrema importância para os santos dos últimos dias. As famílias podem ser eternas. Peçam aos missionários que os ensinem como isso é possível para a sua família. Os missionários também podem ajudá-los com seu desejo de obter mais conhecimento. O espírito humano anseia por maior entendimento. Quer a verdade provenha de um laboratório científico ou por revelação de Deus, nós a buscamos. A glória de Deus é realmente inteligência. O avanço no aprendizado inclui também o conhecimento espiritual quanto o secular. Salientamos a importância da compreensão das Sagradas Escrituras. Um estudo independente revelou recentemente que os santos dos últimos dias são os que têm maior conhecimento sobre o cristianismo e sobre a Bíblia. Se quiserem compreender melhor a Bíblia, compreender melhor o livro de Mórmon e adquirir uma compreensão mais ampla da Irmandade dos Homens e da Paternidade de Deus, perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Muitos de vocês têm um profundo desejo de ajudar pessoas necessitadas. Como seguimos Jesus Cristo, os santos dos últimos dias também são compelidos por esse anseio insaciável. Todos os que quiserem poder unir-se a nós para ajudar os necessitados e oferecer auxílio às vítimas de desastres ocorridos em qualquer lugar do mundo, se quiserem participar, perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. E se quiserem saber mais sobre a vida após a morte, sobre o céu, sobre o plano de Deus para vocês, se quiserem saber mais sobre o Senhor Jesus Cristo, sua expiação e a restauração de sua igreja, tal como foi originalmente estabelecida, perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada. Oro fervorosamente para que Deus abençoe cada um de vocês e cada um de nossos preciosos missionários em nome de Jesus Cristo. Amém. E então, o que vocês acharam dessas lindas mensagens dos profetas? Compartilhem esse vídeo com seus amigos, seus familiares, com jovens que precisam servir missão, com seus pais, com seus amigos, para que eles possam também saber o que os profetas de Deus falaram a esse respeito. Considere deixar o seu like, considere inscrever-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por sua companhia nessa noite e em todos os 3 meses de trabalho missionário aqui do canal Estandarte da Liberdade. Falamos 100% sobre trabalho missionário nas nossas conversas de domingo desse período. A partir da próxima semana, vamos ter outros assuntos, começando com a nossa conversa de domingo especial da Conferência Geral, no próximo domingo à noite. Acompanhe no nosso Instagram toda a informação a esse respeito. Tchau, pessoal. Até próximo domingo.